Às 14h47 de uma terça-feira de novembro, o coração de Rafael Souza parou. A equipe médica iniciou a ressuscitação imediatamente. Por 4 minutos e 32 segundos, Rafael esteve clinicamente morto. Quando retornou, ele tinha uma história inacreditável para contar. Eu não senti dor. Ele relatou depois, ainda trêmulo no leito hospitalar. A dor lancinante que eu estava sentindo antes, a pressão no peito, o pavor, tudo simplesmente desapareceu. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. E o que veio no lugar foi paz. A paz mais profunda, mais absoluta, que eu já senti em toda a minha vida. Rafael não é o único. De cada 10 pessoas que sobrevivem a uma parada cardíaca em ambiente hospitalar, 1 ou 2 relatam experiências similares. Experiências que desafiam nossa compreensão convencional da morte. Mas aqui está a questão que realmente importa. O que essas experiências nos dizem sobre o momento exato da morte? Morrer dói? Ou morrer é paz? Sejam bem-vindos a uma investigação sobre uma das perguntas mais antigas e mais importantes da experiência humana. O que realmente acontece quando morremos? Raymond Moody passou décadas coletando relatos de pessoas que estiveram à beira da morte. E um dos padrões mais consistentes que ele encontrou foi este. No momento em que a morte se aproxima, algo extraordinário acontece. A dor desaparece. Em caso após caso, pessoas que estavam sofrendo intensamente relataram que, no momento crítico, toda a dor simplesmente cessou. Foi substituída por uma sensação de paz tão profunda que muitos lutaram para encontrar palavras que a descrevessem. Uma mulher que quase morreu afogada descreveu assim: eu estava em pânico. Meus pulmões queimavam. Cada célula do meu corpo gritava por ar. E então, de repente, nada, não mais dor, não mais pânico, apenas calma. Uma calma tão absoluta que eu pensei: então é isso, é assim que é. Outro paciente, que sofreu um infarto massivo, relatou algo semelhante. A dor era insuportável. Sentia como se um elefante estivesse sentado no meu peito. E então, ela foi embora. Simplesmente foi embora. E no lugar dela veio uma sensação de levitar, de leveza, de paz completa. Por décadas, esses relatos foram considerados anedotas, histórias interessantes, mas sem base científica. Afinal, como podemos estudar cientificamente o que acontece no momento da morte? Acontece que podemos. E a ciência tem descobertas fascinantes para compartilhar. Na década de 1980, o Dr. Marcelo Vieira propôs uma explicação. Ele observou que as experiências de quase morte tinham características sugestivas de uma síndrome do sistema límbico. E mais importante, podiam ser explicadas pela liberação de endorfinas e encefalinas no cérebro. Endorfinas são os analgésicos naturais do corpo. São liberadas em momentos de estresse extremo e levam a uma redução na percepção da dor e a um estado emocional agradável, até mesmo de êxtase. Pense nisso por um momento. O corpo humano tem um sistema integrado para lidar com o estresse extremo da morte, quando a situação se torna crítica demais. O cérebro inunda o sistema com substâncias que eliminam a dor e induzem paz. É como se a natureza tivesse planejado uma saída suave. Mas calma, isso significa que a experiência de paz é apenas química? Que não há nada além das endorfinas? A resposta é mais complexa do que você imagina. Porque se fosse apenas química, esperaríamos que todas as pessoas em situações de estresse extremo tivessem as mesmas experiências.
Corredores de maratona liberam endorfinas. Pessoas em acidentes de carro liberam endorfinas. Mas elas não relatam encontros com parentes falecidos ou visões de luz. Há algo específico sobre o momento da morte que produz experiências qualitativamente diferentes de qualquer outra situação de estresse. Os pesquisadores Almeida e Silveira notaram algo ainda mais interessante em 1983. Eles observaram que agentes bloqueadores de endorfinas, como a naloxona, haviam sido ocasionalmente relatados como produzindo experiências de quase-morte negativas, ou infernais. Isso seria coerente com o papel das endorfinas em causar o tom emocional positivo da maioria das experiências de quase-morte. Em outras palavras, quando as endorfinas são bloqueadas, as experiências se tornam aterrorizantes. Quando fluem livremente, trazem paz, mas a neurociência moderna foi ainda mais longe. Em 2023, pesquisadores da Universidade Estadual de Minas Gerais publicaram um estudo revolucionário nos Anais da Academia Nacional de Ciências. Eles analisaram os registros de EEG e ECG de 4 pacientes comatosos cujos ventiladores haviam sido desconectados. Em 2 dos pacientes, eles observaram algo extraordinário. Segundos após o declínio cardíaco, houve um surto súbito de ondas cerebrais gama, atividade intensa em uma região específica do cérebro. Essa região é conhecida como a zona quente dos correlatos neurais da consciência. É a junção entre os lobos temporal, parietal e occipital. A mesma área que foi correlacionada com sonhos, alucinações visuais em epilepsia e estados alterados de consciência. O que isso significa? Que no momento da morte, o cérebro pode estar experimentando uma explosão de atividade consciente. Não o apagamento que muitos esperariam, mas uma intensificação. Dr. Sam Parnia, um dos principais pesquisadores de experiências de quase-morte, publicou em 2024 seu livro Morrendo Lúcido, onde apresenta ainda mais evidências de atividade cerebral após a parada do coração. Ele e sua equipe perguntaram a 140 sobreviventes de parada cardíaca nos Estados Unidos, Reino Unido e Áustria sobre suas experiências. Os resultados foram notáveis. 39% dos sobreviventes relataram sentir algum tipo de consciência durante a reanimação. Eles sentiram uma sensação pacífica, com a percepção de que o tempo havia desacelerado ou acelerado. 13% disseram que sentiram estar se separando de seus corpos. 13% pode parecer pouco, mas pense no que isso significa. 1 em cada 8 pessoas que sobrevivem a uma parada cardíaca relata ter experimentado separação do corpo durante o evento. Uma experiência que, por definição, deveria ser impossível se a consciência fosse puramente um produto do cérebro. E não é só isso. Em alguns casos, os pacientes relataram ver detalhes específicos enquanto estavam clinicamente mortos. Conversas entre médicos em salas adjacentes, instrumentos usados durante a reanimação, até mesmo objetos colocados em prateleiras altas que não poderiam ser vistos da cama do hospital, como alguém com atividade cerebral mínima, deitado de olhos fechados. Poderia saber esses detalhes? A ciência ainda não tem uma resposta completa. Alguns pesquisadores especulam que a consciência pode não estar tão rigidamente localizada no cérebro quanto pensávamos. Que no momento da morte, algo muda na relação entre mente e corpo, algo que ainda não compreendemos. Agora, lembra quando mencionei que a dor desaparece no momento crítico? Isso é apenas parte da história. O que vem depois é ainda mais extraordinário. Raymond Moody documentou um padrão consistente em seus 50 anos de pesquisa.
A sequência de eventos tende a seguir uma progressão. No primeiro, a dor cessa. Depois, vem uma sensação de paz profunda. Em seguida, muitos relatam flutuar acima de seus próprios corpos. E, finalmente, há o encontro com algo maior, uma luz, uma presença, parentes falecidos. Mas nem todos experimentam todas as fases. E nem todas as experiências são idênticas. O que permanece constante, no entanto, é a predominância da paz sobre a dor. Vamos falar sobre os pacientes terminais agora, porque o que acontece em hóspices é igualmente revelador. Dr. Cristóvão Albuquerque e sua equipe publicaram um estudo importante no Journal of Palliative Medicine em 2014, intitulado Sonhos e Visões de Fim de Vida. Eles acompanharam pacientes de hóspices longitudinalmente, documentando suas experiências nos últimos dias e semanas de vida. O que encontraram foi extraordinário. Entre 50% e 60% dos pacientes conscientes em hóspices relatam visitações, experiências em que veem ou interagem com pessoas que não estão fisicamente presentes. Frequentemente, são parentes falecidos que vêm buscá-los. Essas experiências são caracterizadas por sonhos profundos ou visões, que frequentemente incluem imagens de parentes falecidos, paisagens de outro mundo e referências a uma jornada ou passagem que está por vir. E o mais importante, pesquisas coletivas apoiam evidências crescentes de que visões no leito de morte tipicamente resultam em mortes pacíficas. Deixe isso penetrar por um momento. Não é apenas que as pessoas morrem em paz, apesar das visões. É que as visões parecem contribuir para a paz. Como se os parentes falecidos que aparecem nesses sonhos estivessem literalmente preparando o caminho, facilitando a transição. Mas espere. Existe outro fenômeno que torna essa história ainda mais intrigante. É chamado de lucidez terminal. Você já ouviu falar de pacientes com Alzheimer avançado que, nas horas finais de vida, de repente recobram a clareza mental? Reconhecem familiares, mantêm conversas coerentes, parecem voltar a si mesmos após anos de confusão? Isso acontece. E acontece com frequência suficiente para ter um nome. Estudos indicam que entre 5% e 10% dos pacientes com demência exibem lucidez terminal nas últimas semanas de vida. Desses, 84% morrem dentro de uma semana após o episódio de lucidez. Como isso é possível? Se a demência é causada por danos cerebrais irreversíveis, como o cérebro de repente funciona novamente? A neurociência ainda não tem uma explicação completa. Uma mãe de 78 anos com Alzheimer avançado não reconhecia a filha há 2 anos. Não conseguia formar frases coerentes. Mal respondia a estímulos externos. E então, numa noite de quinta-feira, ela abriu os olhos, olhou diretamente para a filha e disse seu nome. Perguntou sobre os netos. Contou uma história da infância da filha que não mencionava há décadas. Por 3 horas, ela estava de volta, completamente lúcida, completamente presente. Na manhã seguinte, ela partiu, pacificamente, com um sorriso no rosto. Histórias como essa são documentadas repetidamente em hóspices ao redor do mundo, e elas desafiam tudo que pensávamos saber sobre a relação entre cérebro e consciência. Mas o que isso sugere é profundo. A consciência parece ter uma qualidade que transcende, pelo menos parcialmente, o estado físico do cérebro. No momento da morte, algo muda.
E essa mudança pode restaurar clareza onde antes havia confusão. Agora, você pode estar se perguntando: tudo isso é muito bonito. Mas e a dor física real? O que acontece com pacientes que estão fisicamente sofrendo até o fim? A Fundação Hospice do Brasil oferece uma perspectiva realista. Pessoas próximas da morte ainda podem ouvir o que é dito. Mesmo quando não respondem mais, ainda podem sentir dor ou angústia, mesmo que não consigam verbalizar esses sentimentos. A dor pode aumentar à medida que a doença progride. Condições crônicas pioram, ou lesões por pressão aumentam. Para pacientes não verbais, sinais de desconforto incluem agitação, gemidos, resistência ao movimento, caretas, punhos cerrados ou gritos. Isso é importante. A morte nem sempre é pacífica no sentido físico. Corpos doentes podem sofrer. E o papel dos cuidados paliativos modernos é minimizar esse sofrimento tanto quanto possível. Mas há uma distinção crucial aqui: o sofrimento físico do processo de morrer. Não é a mesma coisa que a experiência subjetiva do momento da morte. E uma analogia pode ajudar. Pense em alguém em trabalho de parto. O processo pode ser doloroso, mas o momento do nascimento em si, quando a criança finalmente emerge, é frequentemente descrito como uma libertação, um alívio, uma explosão de emoção positiva. A morte pode funcionar de forma semelhante. O processo de morrer pode envolver sofrimento, mas o momento da transição em si parece trazer paz. Doutora Fernanda Lima, uma médica de cuidados paliativos com décadas de experiência, escreveu extensivamente sobre isso. Em seu livro, ela descreve a morte como um processo natural, que o corpo sabe executar. Assim como o corpo sabe como nascer, o corpo sabe como morrer. E na grande maioria dos casos, ela relata: os últimos momentos são pacíficos, mesmo para pacientes que sofreram muito durante a doença. Mas por que isso acontece? Qual é o mecanismo por trás dessa paz final? A ciência oferece várias explicações potenciais que se complementam. Primeiro, as endorfinas. Como mencionei, o corpo libera analgésicos naturais em momentos de estresse extremo. Isso explicaria a cessação da dor e a sensação de euforia. Segundo, a falência dos sistemas corporais. Quando órgãos começam a falhar, menos sinais de dor são transmitidos ao cérebro. O próprio sistema de alarme do corpo começa a desligar. Terceiro, a queda de oxigênio no cérebro. Hipóxia pode causar sensações de paz, desapego e até alucinações. Alguns pesquisadores sugerem que isso explica as visões do túnel de luz. Quarto, a liberação de DMT. Alguns cientistas especulam que a glândula pineal pode liberar dimetiltriptamina no momento da morte, uma substância conhecida por causar experiências místicas intensas. Quinto, e talvez mais intrigante, a ativação de circuitos cerebrais específicos que normalmente estão dormentes. O cérebro é um órgão de incrível complexidade. Usamos apenas uma fração de suas capacidades no dia a dia. É possível que no momento da morte, regiões normalmente inativas se ativem, produzindo experiências que não temos em nenhuma outra circunstância. Mas aqui está a questão que Raymond Moody sempre enfatizou. Mesmo que todas essas explicações neurológicas estejam corretas, elas não necessariamente negam a realidade da experiência. Pense assim: quando você admira um pôr do sol, existe uma explicação neurológica completa para sua experiência. Fótons atingem sua retina.
Sinais elétricos viajam pelo nervo óptico. O córtex visual processa a informação. Neurotransmissores são liberados. Mas o fato de existir uma explicação neurológica para a sua experiência do pôr do sol não significa que o pôr do sol não seja real. A explicação neurológica descreve o mecanismo. Não nega a realidade do que está sendo experienciado. Se Deus, ou a natureza, ou seja lá o que existe além de nós, quisesse garantir que a morte fosse pacífica, usar mecanismos biológicos seria uma forma elegante de fazer isso. As endorfinas não negam a experiência. Elas podem ser o meio pelo qual a experiência é facilitada. Vou compartilhar algo que mudou minha perspectiva sobre tudo isso. Um médico emergencista que trabalhou por 30 anos em prontos socorros contou uma história marcante. Ele viu centenas de pessoas morrerem, violentamente, pacificamente, em acidentes, em leitos de hospital. E ele disse algo que nunca esquecerei. Na grande maioria dos casos, mesmo os mais traumáticos, há um momento de transição onde o paciente parece relaxar e os músculos soltam, a expressão muda. E mesmo quando a morte vem de forma violenta, os últimos instantes frequentemente trazem uma calma inexplicável. Ele descreveu uma vítima de acidente de carro que, nos segundos finais, olhou para ele e sorriu. Disse obrigado e partiu. Como explicar isso? Uma pessoa com ferimentos fatais, que deveria estar em agonia, encontrando paz nos momentos finais? A ciência diria endorfinas. E provavelmente a ciência está certa. Mas isso não torna a experiência menos real. Não torna a paz menos genuína. Antes de continuar, quero agradecer a todos que apoiam este canal. Cada vez que você clica no Super Thanks, você está permitindo que essas pesquisas continuem sendo trazidas para mais pessoas. Você não é apenas um espectador. Você é um parceiro nessa busca pela verdade sobre a vida e a morte. Agora, de volta à questão central. O que tudo isso significa para nós que ainda estamos vivos? Se morrer é predominantemente pacífico, por que temos tanto medo da morte? Raymond Moody argumenta que tememos o desconhecido, tememos a separação, tememos o que imaginamos que a morte seja, não o que ela realmente é. E aqui está a ironia. Quanto mais estudamos a morte, menos assustadora ela parece. Pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente perdem o medo da morte. Não porque queiram morrer, mas porque viram um vislumbre do que está do outro lado. E o que viram não era assustador, era reconfortante. Um paciente de Raymond Moody descreveu assim: antes da minha experiência, eu tinha pavor da morte. Acordava à noite pensando nisso. Agora não tenho mais medo. Não porque queira morrer. Amo a vida. Mas porque sei que quando chegar a hora, vai ficar tudo bem. Outro disse: a morte não é o fim. É uma passagem. E a passagem em si é suave. Muito mais suave do que eu jamais poderia ter imaginado. Isso não significa que devemos romantizar a morte. A perda de entes queridos é real. O luto é necessário. O desejo de viver é saudável e deve ser honrado. Mas talvez possamos repensar nossa relação com a mortalidade. Se o momento da morte é predominantemente pacífico, então o medo que carregamos durante toda a vida é, em grande parte, infundado. Gastamos energia temendo algo que, segundo as evidências, não é o monstro que imaginamos. E mais, se as pesquisas estão corretas,
Os momentos finais podem ser entre os mais significativos da existência, uma oportunidade de reconciliação, de reconexão, de experiências que transcendem a normalidade da vida cotidiana. Pense nas visões de fim de vida, parentes falecidos que vêm buscar o moribundo, revisões de vida onde cada momento significativo é revivido, encontros com uma luz ou presença amorosa. Isso não parece um fim, parece uma transição. E essa transição parece ser profundamente pessoal. As pessoas que aparecem nas visões de fim de vida não são aleatórias. São especificamente aquelas que tiveram significado na vida do moribundo: avós, cônjuges falecidos, amigos de infância, às vezes, bebês que morreram antes de nascer. Um pai que perdeu um filho pequeno há 40 anos relatou que, nos momentos finais, viu a criança claramente, adulta agora, sorrindo, estendendo a mão. Coincidência? Alucinação? Ou algo mais? Raymond Moody passou 50 anos tentando responder essa pergunta. E sua conclusão, depois de milhares de casos, é que não podemos descartar a possibilidade de que algo real está acontecendo. Algo que nossa ciência ainda não consegue explicar completamente. Claro, céticos argumentarão que todas essas experiências podem ser explicadas neurologicamente. E eles não estão errados. Explicações neurológicas existem. Mas Raymond Moody sempre fez uma pergunta provocativa. Se experiências de quase morte são apenas alucinações, por que são tão consistentes? Por que pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes, até mesmo ateus, relatam elementos tão semelhantes? Por que a paz é tão universal? Por que a luz aparece tão frequentemente? Por que os parentes falecidos estão sempre lá? Coincidência? Talvez, ou talvez essas experiências estejam nos mostrando algo real. Algo sobre a natureza da consciência que ainda não compreendemos completamente. O que sabemos com certeza é o seguinte: de todas as pessoas que retornaram da beira da morte para contar suas histórias, a grande maioria descreve paz, não dor. Paz. E o mais notável é que essa paz parece ser universal. Ateus relatam, religiosos relatam, crianças que não têm conceito de morte relatam, pessoas de culturas onde nem existe a ideia de vida após a morte relatam. Se fosse apenas uma projeção de expectativas culturais ou religiosas, esperaríamos muito mais variação. Esperaríamos que ateus não vissem nada, que crianças ficassem confusas, que pessoas de diferentes religiões vissem coisas completamente diferentes. Mas não é isso que encontramos. Encontramos um núcleo consistente de paz, luz e encontro. Como se existisse uma experiência humana fundamental que transcende crenças individuais. E isso muda tudo. Se você está assistindo a este vídeo porque perdeu alguém recentemente, deixe-me oferecer isso. As evidências sugerem que a pessoa que você perdeu experimentou paz nos momentos finais. Mesmo que o processo de morrer tenha sido difícil, o momento da transição provavelmente trouxe alívio. Isso não elimina o luto, nada elimina o luto, mas talvez possa trazer algum conforto. Se você está assistindo porque tem medo da sua própria morte, deixe-me oferecer isso. O que você teme provavelmente não é o que irá encontrar. A morte parece ser muito mais suave do que imaginamos. E se você está assistindo por pura curiosidade intelectual, deixe-me oferecer isso. Estamos apenas começando a entender o que acontece no momento da morte. Cada nova pesquisa revela ainda mais complexidade, mais mistério,
mais razões para questionarmos nossas suposições. A ciência e a espiritualidade estão convergindo em torno de uma ideia que Raymond Moody articula há 50 anos. A morte não é o monstro que pensávamos. É uma transição. E, na grande maioria dos casos, essa transição é pacífica. Você acabou de receber informações que a maioria das pessoas nunca terá. Pesquisas de ponta sobre o momento mais misterioso da existência humana. Se isso mudou sua perspectiva de alguma forma, considere clicar no "Valeu demais". Quando você apoia este canal, você está ajudando a espalhar essa compreensão para mais pessoas. Juntos, estamos mudando a conversa sobre a morte. Agora, quero encerrar com uma reflexão. Raymond Moody passou a vida inteira estudando a morte e, depois de milhares de casos, depois de décadas de pesquisa, ele chegou a uma conclusão simples. A morte não é para ser temida, é para ser compreendida. E, quando você pensa sobre isso, faz sentido evolutivo. Se a morte fosse sempre uma experiência de puro terror e agonia, que vantagem isso traria? Nenhuma. O corpo não ganha nada, causando sofrimento desnecessário em seus momentos finais. Mas, se a morte puder ser uma experiência de paz, de transcendência, de reconexão com algo maior, então há um propósito, há um significado, há uma dignidade no fim, que ecoa a dignidade da própria vida. E, talvez seja por isso que a natureza, ou seja lá o que existe além de nós, criou esses mecanismos, não como um acidente biológico, mas como um presente, um último ato de graça para a consciência que está partindo. E, quando a compreendemos, algo extraordinário acontece. Começamos a viver de forma diferente, com menos medo, com mais presença, com uma apreciação mais profunda pelo mistério que é estar vivo. Por quê? Se a morte é uma transição pacífica, então cada momento de vida é um presente. Não uma contagem regressiva para algo terrível, mas uma oportunidade de experienciar, amar, crescer, até o momento em que passaremos para o que vem depois. E o que vem depois, segundo milhares de testemunhos, começa com paz. Se você já perdeu alguém próximo e sentiu que eles partiram em paz, ou se você mesmo teve uma experiência próxima da morte, eu adoraria ouvir sua história nos comentários. Suas experiências ajudam outros que estão passando pelo mesmo. E juntos, estamos construindo uma compreensão mais completa do maior mistério da existência humana. O que realmente acontece quando morremos? Comenta aqui embaixo.